Bom, gente, Semana da Caatinga, em comemoração ao dia deste bioma, que será realizado aí que será no dia 28 de abril, o CDSA já realizou aí um grande evento com exposições de derivados da Caatinga. Vamos ver. Nesta última semana de abril é comemorada a Semana da Caatinga pelo CDSA em Sumé. O Laboratório de Ecologia e Botânica realizou vários eventos, liderados pela coordenadora Alexandra Vieira. Então, a Semana da Caatinga 2023 é um evento que está sendo produzido pelo Laboratório de Ecologia e Botânica, Grupo de Pesquisa, Conservação Ecossistêmica e Recuperação de Áreas Degradadas e a Reserva da Biosfera da Caatinga. Então, dentro da modelagem do evento, nós começamos, na verdade, na segunda-feira, fazendo uma exposição no nosso núcleo de extensão, que fica no centro do município de Sumé, e, portanto, sede, né, da nossa UFCG aqui no CDSA. E aí o nosso objetivo é exatamente através de toda a semana, começando segunda, terça e hoje quarta, que é exatamente evidenciar os potenciais da nossa região. Observem que nós estamos diante de quadros avançados de degradação e se a gente não sensibilizar e conscientizar os alunos, a questão ambiental fica realmente muito complicada. Então, trabalhar com as crianças, os jovens, sensibilizando para os nossos potenciais, essa é a nossa maior marca. No dia de hoje, nós estamos na nossa universidade, no CDSA, fazendo essa exposição com bancadas, como você bem colocou. Bancadas com elementos biológicos, desde a parte de vegetação, como a parte faunística, e mostrando exatamente que a gente tem sim riqueza biológica, porque ao longo de um processo histórico, nós fomos acostumados a observar o bioma Caatinga como pobreza biológica. A gente vai dizendo não. No cenário atual, nós vamos colocando isso de forma bastante decisiva nos processos de difusão e colocando que temos riqueza e precisamos, é claro, fazer um desenvolvimento, mas um desenvolvimento pautado na sustentabilidade. Então vamos lá conhecer um pouco aqui do que está sendo exposto. Essa primeira parte aqui se trata de quê? São mudas, né, de espécies nativas de Caatinga, onde a gente vai exatamente fazendo um processo de distribuição e trabalhando com os jovens a importância das nossas espécies. Hoje o bioma Caatinga está colocado dentro de graus avançados de degradação e com áreas já bastante avançadas de desertificação. Então, mostrar que as nossas plantas, a gente pode fazer extração de bioprodutos e trabalhando a sensibilização para fazer reposição biológica. Então, o primeiro grupo com a sensibilização das espécies nativas. Aqui a gente vai mostrando, nesse elemento plural, qual é a nossa diversidade florística. Então a gente vai mostrando para os jovens que a gente tem uma flora bastante rica e vai sensibilizando nesse processo. Aqui a gente tem um conjunto, né, de madeiras, mas também sementes, colocando exatamente também esse foco. A pesquisa hoje, considerando esses marcadores de semente, nos dá muito conhecimento acerca dos bioprodutos. Ou seja, quais os elementos químicos que a gente tem aqui que podem impulsionar o desenvolvimento sustentável. A nossa madeira, produtos de extração madeireira, a gente vai colocando que para os marcos do bioma, por exemplo, se a gente pega aqui a jurema preta, né? A mimosa tenuiflora, a gente vai ter elementos também na própria madeira que podem impulsionar. É claro que isso aqui, do ponto de vista de extrativismo madeireiro, a gente vai dizendo, a gente precisa ter um pouco de cuidado no manejo, tá? Mas tem como a gente fazer extração de potencial aqui também. As nossas cascas, né? Falo aí para os nossos atores sociais que trabalham do ponto de vista de plantas medicinais. Estou aqui mostrando para vocês a casca do angico e quanto de tanino a gente extrai aqui e que impulsiona atividades produtivas. Vou dar um exemplo para vocês. Cabaceira no curtimento do couro, a gente faz extrações de tanino. Mas a gente faz também aqui um sistema de alerta em relação às nossas cascas. Se a gente fizer uma extração, né, de forma insustentável, a gente infelizmente compromete, né, questões de sobrevivência das espécies. A nossa questão do solo, a importância, a variabilidade do solo, das condições edáficas, que hoje nós entendemos do ponto de vista das potencialidades, porque é a nossa base de produção. E a gente vai dizendo que essas marcas, essas variações de componentes edáficos, né, também nos dá um condicionante de biodiversidade bastante ampliado. Mas a gente vai alertando também, as bancadas elas servem para isso. Para a gente também dizer que produtos como transformar, né, a nossa biodiversidade, o nosso componente vegetacional em carvão,
não é uma opção, né, não seria indicado para a nossa região, porque muitas vezes ao fazer esse processo de produção, a gente acaba comprometendo e reduzindo biodiversidade. Se eu reduzo biodiversidade, eu comprometo o desenvolvimento sustentável. Mais um setor aqui da exposição deste evento é a parte de degustação aqui, derivados do umbu, que também faz parte do bioma a Caatinga, como também tem essa outra parte aqui, a demonstração de animais aqui da Caatinga, como cobras, aranhas e também o esqueleto ali de cágados e jabutis. Isso, a bancada de exposição, vocês podem observar, ela é bem diversa, né? Exatamente também com uma mesa de exposição de produtos de umbu, exatamente para a gente falar para todos os atores sociais do bioma Caatinga, que a gente expressa potencial biológicos e esses potenciais podem se transformar em produtos que impulsionam cadeias produtivas. É claro que a gente sempre faz o alerta que essas cadeias produtivas elas têm que ser pensadas e executadas do ponto de vista da sustentabilidade. Portanto, é olhar o marcador social, econômico, mas sem esquecer da responsabilidade ambiental. E aí fazer com que as pessoas também provem, por exemplo, o produto do umbu, sentindo os sabores da nossa diversidade. Isso é um processo de sensibilização e conscientização muito importante. É aqui que tem o suco, o licor, tem também a geleia do umbu. Isso, são produtos, alguns exemplos dos produtos e o próprio fruto in natura, né? O quanto é gostoso a gente também provar os frutos in natura. Mas é uma parceria que nós temos enquanto Laboratório de Ecologia e Botânica e grupo de pesquisa com a Caribou, que vai, né, nos fortalecendo em termos de ações e sensibilização e conscientização. Aqui nessa bancada a gente vai adicionando um componente também muito importante dentro da riqueza biológica do bioma Caatinga, que é a parte, né, faunística. Veja que muitas vezes também, além de vegetação, a gente pensa que o bioma tem muito pouca variabilidade biológica do ponto de vista desse componente. E a mesa de exposição a gente traz alguns grupos, principalmente desse marcador aí mais ampliado de vertebrados, e trabalhando com os répteis, né, para mostrar exatamente o quanto de variações nós temos dentro de uma cadeia biológica. A gente tem um marcador de base, que é a vegetação, mas muito importante para dar funcionalidade ao próprio bioma Caatinga, o marcador faunístico também. E aqui alguns esqueletos, né, de também animais aqui que faz parte da Caatinga. Isso, porque eu coloco para todos que têm a oportunidade de estar escutando que muitas vezes, né, dentro da própria formação e educação ambiental, a gente não tem costume de fazer uma educação ambiental contextualizada. Falando do nosso bioma, muitas vezes a gente coloca grupos de fauna de regiões distantes da nossa e a gente não coloca dentro de um processo de educação esse marcador de contextualização. Então, os nossos, né, elementos de fauna, muito importante também para compor a riqueza biológica do bioma Caatinga. Então é isso, esses são os produtos aí derivados da Caatinga, onde está exposto aqui neste evento aí, idealizado aí pela professora e coordenadora Alexandra Vieira, aqui no Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido. Bacana, né? Importante demais trazer tudo isso para a universidade, né? Para as pessoas terem conhecimento mais da nossa floresta nativa, por assim dizer. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.